Ela olhar para fora do que para dentro. Então, o que seria esse fora? Deixando assim bem claro para vocês. Seria as pessoas envolvidas, né? Seria as situações externas, no caso, a amante, ou marido, ou terceiras pessoas, familiares, mas não olhar para dentro. Ao passo que, se ela olha para dentro, ela tem que avaliar até que ponto ela causou esse acontecimento desagradável na vida dela. Aí eu já escutei assim, né? Tipo assim, nossa, mas eu já fui traída e a culpa ainda é minha? Houve um descompasso aí que gerou muita dor? Houve um descompasso que gerou muita dor. Agora, eu não posso olhar para fora, eu preciso trazer isso para mim. Então, em que momento será que eu não contribuí para esse relacionamento? Como está esse relacionamento? Em que pé está esse relacionamento? Está saudável? Não está? Eu me satisfaço o outro? Nós conseguimos ter um relacionamento saudável onde um satisfaz o outro? Doutora Kelly, então, eu queria que a senhora me explicasse a respeito, no caso, quando uma mulher é traída, por que normalmente ela tende a culpar a amante e não o marido? Bom, esse é um processo que a gente vê muito, que pela experiência que eu tenho, na clínica acontece muito o quê? A mulher é muito mais fácil ela olhar para fora do que para dentro. Então, o que seria esse fora? Deixando assim bem claro para vocês. Seria as pessoas envolvidas, né? Seria as situações externas, no caso, a amante, ou marido, ou terceiras pessoas familiares, mas não olhar para dentro. Ao passo que, se ela olha para dentro, ela tem que avaliar até que ponto ela causou esse acontecimento desagradável na vida dela. Aí eu já escutei assim, né, de paciente, nossa, mas eu já fui traída e a culpa ainda é minha? Então assim, não é questão de culpa, né, de culpabilizar uma pessoa ou outra, não é isso. O que é? São duas pessoas, o relacionamento nunca é feito de uma só. Então são duas pessoas, são duas visões, duas cabeças, duas culturas diferentes. Acredita-se o quê? Que duas pessoas tentando ser felizes. Houve um descompasso aí que gerou muita dor? Houve um descompasso que gerou muita dor. Agora, eu não posso olhar para fora, eu preciso trazer isso para mim. Então, em que momento será que eu não contribuí para esse relacionamento? Como está esse relacionamento? Em que pé está esse relacionamento? Está saudável, não está? Eu me satisfaço o outro, nós conseguimos ter um relacionamento saudável onde um satisfaz o outro? Só que, claro, que para chegar nesse ponto tem muita dor antes, né? A traição em si, ela gera mesmo muita dor, né? A traição, sentir-se trocado, sentir-se enganado, as mentiras, né? Agora, essa sua pergunta é muito comum você ouvir. Poxa, como é que eu faço para ter certeza que eu não vou ser traído amanhã? Não existem garantias. O que existe são dois seres humanos tentando se envolver da melhor forma possível, satisfazendo um ao outro nas suas necessidades. Agora, nem sempre isso é possível. E se ela, no caso, se ela culpa o marido, esquece um pouco da amante, se ela culpa mais o marido, ela também acaba assumindo uma culpa. No caso, faltou algo em casa, então por isso que ele traiu. Olha, o ser humano é único, né? Então não dá pra gente generalizar, porque não é como uma receita de bolo. O que dá pra dizer? Nunca é legal quando você parte da culpa, quando você parte de que alguém foi o culpado. Porque quando você pensa assim, o que é que acontece? Então existe uma vítima e um vilão. E aí a pessoa que foi atraída, no caso, cai num sentimento de autopiedade. E isso é uma coisa que, em vez de libertar, escraviza ela. Então, se o outro é um vilão terrível, no caso da mulher, ele é um mulherengo que não presta... Tá, então você está fadado a ser uma vítima. Não é assim, né? Na verdade, não existem vítimas e vilões. Existem duas pessoas tentando caminhar juntas num relacionamento. O que acontece? Ela precisa realmente olhar de verdade para ela, se conhecer, investir no autoconhecimento, tá? Pensar quem é essa pessoa, então assim, quem eu sou, qual é a minha necessidade, por que eu estou nesse relacionamento, o que é que eu encontro nessa pessoa, o que não está bom, o que está. É preciso essa autoavaliação constante. Sim. Né? E como ela pode lidar com a dor da traição? Exatamente a partir do momento em que ela se permite se conhecer mais, que eu volto aqui na questão do autoconhecimento. Então, por que eu entrei num relacionamento onde de repente, será que esse outro já não sinalizava para mim que ele não queria compromissos sérios? Será que o outro já não sinalizava para mim que não era uma pessoa que conseguia lidar com a fidelidade que um compromisso exige? Né? Será que eu não estou... E até existem casos aqui da experiência clínica que eu tenho, onde a pessoa entra repetidamente em relacionamentos e acaba sendo traída.
sempre traída. Então, poxa, os homens não prestam, será que a gente cai nesse clichê? Ou será que você está... Por que você está repetindo esse padrão? Você não está escolhendo, né, inconscientemente, uma pessoa que não te respeita, uma pessoa que não está pronta, madura para um relacionamento, por que da sua escolha? É importante a questão da responsabilidade. Então, saber que eu sou responsável também pelo relacionamento que eu estou. Senão, eu coloco toda a carga do relacionamento no outro, né? E não me responsabilizo. Então, eu sou apenas uma vítima que sou conduzida. Não, eu tenho uma responsabilidade por mim e pelo relacionamento que eu me encontro. Sim, sim. Então, no caso, se você puder me falar assim de uma maneira mais sucinta agora, com relação à dor da traição, é importante que ela se conheça primeiro. Isso, exatamente. Então, assim, como eu lido com a dor da traição? No primeiro momento é bem difícil, tá? Não é todo mundo que consegue se avaliar com uma certa frieza, né, emocional, com uma certa distância de si mesmo. Quando passa essa dor inicial, esse trauma que ficou, esse choque, né? Quando ela conseguir se olhar com um pouco mais de distância emocional, é importante o quê? Eu indico muito a terapia. Por quê? Você vai ter um mediador, um facilitador ao seu lado, que é o psicólogo, que vai poder te ajudar a olhar para você e se conhecer. E aí poder entender. Porque não há como você lidar com essa dor se você não entender quem é você, quem é o outro dentro do relacionamento, e aí ver as causas, né? Porque a traição, ela foi um fruto de algo, um fruto ruim? Sim, mas foi uma consequência do quê? De duas pessoas que não estavam sabendo se relacionar. Então, aqui não tem como ser muito sucinta, porque tem toda uma introdução anterior, né? Então, assim, é muito fácil eu dizer, ele me traiu porque ele não presta. Não é bem assim, né? Claro, existem homens, existem pessoas, eu não gosto nem de falar muito homem, né? Existem seres humanos que realmente não têm esse compromisso, têm um descompromisso e não se importam de estar com uma, com duas. Existem sim, mas eu não posso generalizar e dizer que o traidor é o terrível e eu sou a coitadinha. Isso não existe. Sim. Isso é um vitimismo, né? E a pessoa, quando cai nessa autopiedade, ela se escraviza sem perceber. Sim, né? Então, porque ela se coloca na mão do outro, né? Então, assim, olha o que... Isso é muito comum de ouvir em consultório. Olha o que ele fez comigo. Será que não é o que você se permitiu? Você deixou que acontecesse? E aí, assim, muitos já até podem dizer assim, nossa, mas você é cruel, então ela foi traída, a culpa ainda é dela. Esquece a questão da culpa, né? Vamos olhar em que momento da relação aconteceu essa traição, como você estava, como ele estava. Então, não é que a culpa é sua por ter sido traído ou a culpa é do outro. Aconteceu esse desatino entre os dois. É o mais saudável? É o mais legal? Não, não é. É bom? Não é. Mas se aconteceu, usa isso, né? E como lidar com a traição? Usa de oportunidade para se conhecer mais. E também posso colocar uma experiência aqui de atendimento. Então, a pessoa, de repente, era uma mega profissional, de muito sucesso, uma pessoa assim, muito bem sucedida em todas as áreas da vida, até que chegou a ser traída. E a pessoa parou, né? Então, qual foi o momento que entrou, que buscou a terapia? Nossa, acho que eu não era tudo aquilo que eu pensava, né? Porque, apesar de eu ser isso e aquilo, tão maravilhosa, acho que não é tudo isso, porque ele me traiu. Então essa foi a oportunidade que a pessoa teve de olhar para si, né, e perceber que neste caso específico, tá, não dá pra gente analisar, a pessoa se colocava muito acima, se engrandecia demais, fazia com que o outro se sentisse lá embaixo, inferiorizado. Então o que causou nesse homem em questão, nesse relacionamento que eu estou citando? Nossa, né, acho que eu não estou à altura dela, né, então acho que eu vou procurar uma pessoa que seja um pouco mais humilde, uma pessoa mais da terra, né, não uma pessoa que está lá em cima, é outro planeta, né? E a pessoa passou a se olhar, passou a perceber que ela precisava de uma mudança de comportamento para quê? Para ser mais feliz mesmo, né? Então, para aprender mesmo a se relacionar, eu não estou acima, não estou abaixo, eu posso estar ao lado, é seguro estar ao lado de outra pessoa, né? Sim. Então, a traição como uma oportunidade de eu olhar para mim, de eu entender o que está acontecendo. Sim, e no caso, a traição, principalmente para a mulher, pode acabar, de fato, com a autoestima dela. Olha, é difícil generalizar. De novo, né? O ser humano é único, então eu não gosto de generalizações, que fica uma coisa meio leviana. Mas a autoestima, seja do homem ou da mulher,
Num primeiro momento, que a gente pode dizer, sim, afeta, né? Afeta muito a autoestima, pode ocasionar trauma, sim. Mas também acredito nesse momento de mudança, na oportunidade do quê? Aconteceu ali a traição, ao invés de eu parar na traição e traumatizar naquilo, vamos olhar para si mesmo, vamos se conhecer mais, entender se eu estou atraindo esse tipo de pessoa, por que eu estou atraindo, por que eu me permiti vivenciar isso, tá? Outra coisa também, claro que eu não posso dizer que não vai gerar dor e que não vai gerar traumas até significativos para a pessoa, num primeiro momento. Agora, tem como sair disso? Tem. Né? E casos que eu tenho de experiência clínica mesmo, a experiência mesmo me comprovou. A pessoa, quando é trabalhada numa relação com um bom profissional, com um bom psicólogo, ele consegue ajudar, né, com que a pessoa saia daquela sensação de vitimismo, daquela sensação de impotência, de não sirvo então para ninguém. Tá? Então, como a pergunta que vocês fizeram, pode acarretar traumas? Pode, tá? Agora, tem como sair disso? Sim, sem dúvida. Se for trabalhado em uma terapia onde a pessoa se permita, se abra, né, para entender o que houve. Certo. Só uma coisa que eu queria acrescentar. Quando a pessoa culpa demais, ou amante, ou o outro, é porque é uma pessoa fechada, resistente, que não quer a nenhum momento olhar para si mesma. Então, culpar quem está fora, seja amante, marido, namorado, é o mais fácil. É o procedimento que não causa dor, né? Porque se a culpa é toda do outro, então eu não fiz nada de errado. Será? Era essa a pergunta mesmo. Era isso que eu ia falar. Eu acredito que seja isso. Se tem mais algum ponto, são essas as perguntas. E a última, justamente essa questão de se autoavaliar, que é bem difícil e é mais fácil culpar o outro. Tem mais alguma coisa que você acharia interessante colocar com relação a essa culpa na amante? Como assim? Por que culpar a amante? Porque a amante às vezes ganha um peso maior do que o marido. Tá, olha, minha experiência também clínica que eu posso dizer, que eu percebo muito aqui nos atendimentos, tá? Quando existe a coisa do sentimento de posse, então não o amor, tá? Mas a posse, que é bem diferente. Eu ainda quero manter aquele relacionamento, mas eu não sei como. Então, eu também não quero me depreciar, mas eu não me sinto depreciado. Então, o que eu faço? Estava tudo lindo aqui, até essa criatura horrorosa aparecer na nossa vida. E eu dou esse tom, assim, meio irônico, porque, de verdade, isso não existe. Né? Então, não é que está tudo lindo, uma outra pessoa veio e roubou. Conto de fadas, né? São dois seres humanos, dois adultos que fazem escolhas. Então, é mais fácil culpar a amante, é mais fácil culpar o marido, os familiares, mas não olhar para mim. Né? Essa é uma visão o quê? Imatura, uma visão infantil mesmo do relacionamento. Então, quando você pergunta assim, por que culpar a amante? Porque eu estou vendo essa amante, né, no caso, como alguém que entra na minha vida e rouba como se fosse um objeto aquilo que eu tenho. Então, uma ladra que se aproximou. Isso é uma visão infantil. Né? Agora, como essa pessoa, geralmente, ela não quer romper o relacionamento dela, então ela culpa a terceira. Então, quer dizer, eu sou ótima, ele também é maravilhoso, o problema é ela. Não é uma visão real, não é uma visão realista, é uma visão imatura e infantil. Né? Vamos se observar como é que você era como namorada, como mulher. Vamos observar ele. Ele é um bom namorado, é um homem, é o que você quer pra você. Já aconteceu o caso de falar assim, sim, fui traída mesmo, mas agora percebo que é uma pessoa inconstante, infiel, e pronto, vou dar o basta porque eu não mereço isso. Pronto, está resolvido, está dentro dela bem resolvido. Ou pode-se dizer, não, olha, foi um deslize, mas a gente vai lutar pelo relacionamento. Então, não tem uma fórmula secreta, porque cada caso é um caso. O que não dá é ficar pensando que a amante é um ser de outro mundo que veio e te roubou. Não, isso aí é fantasia, né? E também não é bom, não é uma visão saudável pensar. O homem, escuto muito isso, porque o homem é assim mesmo, né? O homem não pode ver um rabo de saia, homem, mulherengo. Não, gente, isso aí são coisas criadas pela cultura, não é, isso não é uma coisa real, né? Existe o quê? Existe um relacionamento ali, existem duas pessoas tentando se conhecer, tentando se apoiar, tentando se ajudar, e em algum momento alguma coisa aí desandou, falhou. Vamos olhar para a realidade e ver o que é? Né? Então, posso até fazer uma comparação aqui, uma analogia. Você compra uma casa.
Acabou de ver a casa, linda, a casa tá bom. Daqui 4, 5, 6 meses começa a ter goteira. Nossa, mas que goteira é essa? Por que veio essa goteira? De onde está vindo? Aí você vai estudar um pouco melhor lá a estrutura da sua casa, ver que tinha, sei lá, uma infiltração, não sei os termos técnicos. Por que infiltração? Adianta você ficar culpando a casa? Essa casa é uma casa maldita, não sei o quê. Tá, você pode fazer isso, mas resolve o problema? Você tem que ir na infiltração. Por que tem infiltração? Porque tem isso aqui. Aí eu vou resolver. Sei lá, se eu preciso trocar o telhado inteiro, mas eu preciso ir na raiz da questão. Na raiz. Certo, excelente. É isso mesmo, Marcão.